Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, verso 9. Não falei para o Pedro, mas o tema desta mensagem hoje, só para a gente ter uma noção de para onde a gente está indo e onde a gente quer chegar, é resgatando a natureza e o dever de cada cristão. É o tema que eu queria tratar com os irmãos hoje e é o tema proposto pela ideia do texto. Então, eu queria falar hoje sobre resgatar a natureza do dever cristão. Como isso tem sido hoje uma falta no meio cristão. Essa descaracterização do dever cristão. De cada um de nós que temos um dever como cristão, está sendo descaracterizado por conta de tanta coisa que a gente tem ouvido, e a gente não sabe às vezes, para onde olhar e o que seguir. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, olhando para este texto, tá bom? Vós, porém, sois, leia comigo, rápido e forte, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Bem forte, todos juntos de novo, olhando para a sua Bíblia. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E que o Senhor nos abençoe com a sua santa palavra nesta noite. Em nome de Jesus, ocupe o seu lugar, por favor. Na sexta e no sábado eu tive um tempo aqui, passei praticamente o sábado todo aqui na igreja, desde 8h pouca da manhã. A sexta também me dediquei a pensar no que falaria hoje, e não tinha a mínima ideia do que Bispo Walter falaria, e a gravidade do que falaria ontem aqui para nós, e não tinha a mínima ideia do que Pastor Robson iria pregar hoje aqui pela manhã, a qual eu quero destacar esta palavra de hoje de manhã. Eu já ministrei Lucas 12 uma vez aqui, à noite. Pastor Luiz Carlos que gosta disso. Lucas 12 é a metade do livro de Lucas. 12, 24, é a espinha dorsal do livro de Lucas, porque Jesus está caminhando para o propósito redentivo, ele está indo para Jerusalém para ser uma oferta a Deus em resgate da nossa vida. Então, o capítulo 12 é o espinha dorsal daquilo tudo, assim como é o capítulo 13, 14, 15 de João. Então, se você puder, atente para que você possa ouvir e aprender bastante do que nós ouvimos hoje pela manhã. Mas hoje eu queria também falar um pouquinho sobre essa responsabilidade, sobre esse resgate do senso de dever, do resgate do senso de responsabilidade cristão. E eu queria começar ilustrando algo que me veio à tarde, quando eu estava conversando com um rapaz lá de cima, o pastor Sérgio conhece o Joelson, e eu me lembrei de como é dificultoso para um agricultor cultivar hortaliça. Eu acompanho e acompanhei muito de pertinho, desde a preparação da terra até a colheita. É muito trabalhoso, horas a fio, sol a sol, chuva a chuva, frio a frio, calor a calor. Eles estão lá. E é um trabalho exaustivo, é um trabalho minucioso, cuidadoso, e que às vezes a dose errada de qualquer tipo de produto pode afetar a planta, pode afetar a hortaliça. E eu percebo que do início ao fim
eles não param de ficar passando pelos corredores onde elas são plantadas e olhando para ver se ela está queimada pelo sereno, se ela está sendo sufocada pelo mato que está crescendo debaixo daquela terra, se existe alguma praga. Formiga é uma das maiores pragas para a hortaliça, é muita formiga naquela região, formigas cortadeiras que falam. Então, eles precisam o tempo todo estar olhando para aquilo, eles precisam estar, pode chover exaustivamente, constantemente. Se a chuva cessou ao meio-dia e não há possibilidade de chover até a noite, eles precisam 5 da tarde abrir o registro, ligar a bomba e novamente molhar. Mas já estava molhada. Porque molhar faz parte do crescimento mais rápido da hortaliça. A boa irrigação faz com que a hortaliça cresça com mais rapidez. Só que um detalhe é importante: eles precisam se curvar ali, às vezes, para tirar com a própria mão matinhos que crescem e que podem sufocar a raiz e mirrar a hortaliça. Mas também, de vez em quando, eles precisam vir com um Roundup, eles precisam estar lá bombeando o veneno e jogando o veneno no pezinho da hortaliça. Por quê? Porque não há como manter isso em 5.000 pés de alface. Fazer isso com 5, 6, 7 mil pés de alface, 2 pessoas, é impossível. Então, para ganhar tempo, eles pegam um Roundup com muito cuidado e eles procuram jogar no pé da hortaliça, para que aquele mato não cresça e sufoque. Se ele jogar demais, vai para a planta. Indo para a planta, pode causar intoxicação em quem come. Então, ele não pode deixar com que vá para a planta. O que esse homem está fazendo? Ele está cultivando o alimento. Ele está preparando o alimento. Ele está cuidando da terra. O apóstolo Pedro, nesta carta, ele está exatamente fazendo um papel de um agricultor. Ele está cuidando para que aquele povo, aqueles irmãos pudessem continuar crescendo, continuar florescendo, frutificando, dando crescimento na vida deles e também na fé cristã. Então, irmãos, eu ilustro dessa forma porque é um trabalho muito exaustivo. Manter, como disse o bispo Rubem, manter uma igreja é exaustivo, porque não basta a gente fazer um encontro e encher esse lugar. Aí como nós vamos manter esse povo, como nós vamos manter essa igreja, como é que nós vamos manter esse povo alimentado? É sobre isso mais ou menos que eu quero tratar com os irmãos. O comportamento, irmãos, de muitos cristãos tem enfrentado uma descaracterização da verdadeira natureza que o próprio Cristo propôs como modelo. Pastor, e por isso, por que ocorre tudo isso? Essa descaracterização da verdadeira natureza de um cristão, que o próprio Jesus foi o modelo. Acontece, irmãos, principalmente por causa das várias formas de se apresentar o Evangelho, das várias maneiras como o Evangelho de Jesus é apresentado, das várias ideias que se são enviadas às pessoas em pregações. E uma vez que a gente perde, irmãos, essa referência de um modelo, uma vez que nós perdemos essa referência de modelo, perdemos também o senso de dever, perdemos o senso de responsabilidade, e aquilo que seria, irmãos, uma forma da obra de Cristo expandir, aquilo que seria uma forma da obra de Cristo avançar, ela atrofia, ela mirra. Não é colocado o devido veneno para matar a praga, não é colocado o devido fertilizante para dar saúde para a terra. Então ela atrofia, ela mirra, ela murcha, ela não cresce. E a igreja parece que está crescendo, mas na verdade o que está acontecendo é um inchaço da igreja por conta de uma descaracterização de um modelo que vem por conta de várias formas de se pregar o Evangelho. No capítulo 7, a gente está no capítulo 2, mas já lá no capítulo 7, ainda lá à frente, o apóstolo Pedro vai tocar novamente, para vocês terem uma ideia, Pedro vai falar sobre isso algumas vezes mais.
porque isso demonstra a preocupação dele com esse dever, com esse senso de responsabilidade, com esse senso de dever que estava em xeque, em risco com aqueles irmãos daquela localidade. Capítulo 4, versículo 7, ele vai falar sobre isso, ele vai tocar novamente nesse tema, sobre deveres cristãos. Só que dessa vez ele tem um detalhe no texto, se você olhar com carinho, o detalhe do texto é que ele vai trazer um sério alerta. Ele vai trazer um alerta, irmãos, de que o fim de todas as coisas, leia aí, o fim de todas as coisas está. Ele vai trazer uma seriedade um pouco maior para o assunto que ele vai tratar. Ele vai dizer: irmãos, pelo amor de Deus, olhe para mim, pelo amor de Deus, eu rogo a vocês que vocês tenham atenção a isso, porque o fim está próximo. Nós estamos vivendo os últimos dias. Falo não com a palavra de apóstolo Pedro, mas falo nos dias atuais. Nós estamos vivendo os últimos dias. Os sinais estão aí. Nós estamos vendo coisas acontecendo terríveis, e isso é só o princípio de todas as dores. Então o apóstolo Pedro vai tocar nesse assunto novamente, do dever cristão, mas ele vai colocar uma coisa interessante, ele vai trazer a seriedade de que as coisas estão chegando no seu fim, ou seja, o fim de todas as coisas está próximo. Aí ele vai dar a orientação aos irmãos: sejam, portanto, o quê? Criteriosos, verso 7 ainda, e sóbrios, e bem também das vossas orações, verso 8, leia: e acima de tudo, porém, tende amor intenso de uns para com os outros. Irmãos, isso acabou. O apóstolo Pedro está extremamente preocupado, e ele traz uma carga de seriedade para o assunto, dizendo assim: irmãos, atentem para isso, porque o fim está próximo. Atentem para isso, sejam criteriosos, sejam sóbrios, também a bem das vossas orações, atentem para isso, porque o fim está chegando. Ele está preocupado novamente com os crentes, para que não percam o senso de dever e se mantenham firmes e perseverantes, irmãos. Não quero com isso generalizar com a minha fala, mas fato é, irmãos, porque eu sei também que pessoas estão se esforçando para isso, mas fato é que muitas pessoas estão hoje, Senhor, não se mantendo firmes nessas qualidades, como perseverança, como sensatez, como o próprio apóstolo Pedro está dizendo, nas orações, criteriosos, ajuizados, pessoas que andam com discernimento. Eu não estou generalizando, porque tem pessoas que se esforçam para serem assim, porém nós estamos vivendo exatamente esse tempo, de pessoas que não estão nem um pouco preocupadas com essas qualidades cristãs, que não estão se esforçando para viverem desta forma, tendo em vista que o fim está próximo. Estão vivendo de forma muito relapsas. Eu falo isso com carinho, mas com desejo que os irmãos despertem, que os irmãos acordem. E a pergunta que eu me fiz, que eu transmito, e talvez ajude os irmãos com algumas respostas: o que tem provocado isso? O que talvez tenha sido a razão pela qual muitas pessoas estão deixando de serem ou de viverem de forma como o modelo que Cristo estabeleceu? A primeira pergunta, a primeira resposta que eu dou talvez seja a perda da referência da palavra de Deus. Elas perderam a palavra de Deus como referência, elas deixaram de ter a referência da palavra de Deus e passaram a ouvir outras coisas, outros evangelhos. Eles perderam também a referência do que é santo, do que é puro, do que é amável, do que é respeitável, do bom senso. Irmãos, bom senso. Tem coisas que não dá para fazer. Vou além, tem coisas que não dá para postar. Não poste. Tem coisa que você não deve fazer. É bom senso. Há 30, 40 anos atrás, o jovem fazia suas coisas, suas estripulias. Mas não tinha o YouTube, não tinha rede social, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha Twitter, não tinha nada disso. Ele fazia, as coisas ficavam lá.
mas o camarada faz e posta. Ele está querendo dizer o seguinte: fiz, estou dizendo para todo mundo que fiz e ainda estou dizendo que sou crente. Ele acha que fazendo isso é a coisa mais natural do mundo. Perdeu o senso de dever cristão, perdeu o senso de temor, como foi falado hoje pela manhã. Esse é o cuidado que nós precisamos ter, irmãos, porque nós somos aquilo que Pedro estava falando inicialmente com a leitura que fizemos. Nós somos o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas. Olha, nós estávamos, diga comigo, eu estava em trevas. Diga, eu estava em trevas, mas agora eu estou na luz. Eu preciso divulgar as virtudes da onde eu estou agora. Eu preciso proclamar essas virtudes de onde eu estou agora, não de onde eu estava. Então, irmãos, o que tem provocado essa decadência é a perda da referência da palavra de Deus. Também uma insatisfação pelas coisas de Deus. É como se Deus fosse arcaico para essas pessoas. As coisas de Deus fossem obsoletas. Não, eu quero uma coisa mais atual. É muito retrógrado o que Deus quer, irmãos. Deus é mais atual do que o dia de amanhã. Deus é mais atual do que o próximo iPhone que aparecer daqui a 10 anos. Porque Ele é hoje, o ontem, o amanhã e o eternamente. Ele é Senhor. Então as pessoas estão insatisfeitas com as coisas de Deus, elas estão insatisfeitas com a pregação, elas estão insatisfeitas com o louvor, elas estão insatisfeitas com os movimentos, elas querem novidade, e essas novidades entram pela mente da pessoa, ela começa a se descaracterizar do modelo, da referência e do dever que ela tem como cristão, cujo modelo não é o bispo, não é o pastor Arlindo, não é o pastor Robson, é Cristo Jesus. Nosso modelo é Jesus. Estava hoje conversando com Denise. E num papo que a gente teve, eu lembrei-me dos filhos de Jonadab, de Jeremias. Falei, ô cabra bom, cabra macho. Gente que se vivesse hoje, era crente labareda de fogo. Crente verdadeiro. O profeta veio e disse para eles assim: assim diz o Senhor. Tomem vinho, construam casas e plantem vinhas. Eles olharam para Jonadab e falaram assim, para Jeremias e falaram assim: nananina não. Porque nosso pai, Jonadab, fez um voto, dizendo: nunca plantem uma vinha, nunca construam uma casa e nunca bebam vinho. Poxa, mas era o profeta Jeremias. E Jeremias estava ali se referindo ao Deus Todo-Poderoso. E eles não obedeceram. Eles simplesmente disseram: Jonadab, ou Jeremias, eu entendo até o que você falou, mas os valores e o modelo que eu tenho são inegociáveis. O que Deus falou através de Jeremias? Por conta desta resposta que você me deu, nunca vai faltar homem na geração de vocês que esteja na minha presença. Porque eles eram um exemplo e eles eram árabes. Eles não eram devotos, eles não devotavam Deus Todo-Poderoso como seu Senhor. E Deus pega Jeremias para tirar testemunho de um povo incrédulo, para dizer para os crentes judeus, para os próprios judeus: olhe o modelo de obediência vindo dos incrédulos. Irmãos, às vezes, a vergonha tem mais testemunho de incrédulo do que de crente. Tem mais testemunho de gente que não adora a Deus, dizendo é o único que é digno de receber, que gente está dançando forrogode, está dançando funk, e que às vezes em algumas questões da sua vida tem mais testemunho do que crente. Que Deus resgate em nós, a começar por mim, irmãos, o meu senso de responsabilidade de dever como um cristão. Que Deus resgate em nós
o censo de homens e mulheres que foram tirados, resgatados como uma operação de guerra do inferno. É como se Deus mandasse o grupo de elite dele lá no inferno e pegasse Verinha e João e botasse eles assim, e todos eles assim: pode vir João, pode vir Verinha, vocês estão protegidos. Muito mais do que isso, ele com a sua morte, ele venceu o pecado, ele destruiu o poder do pecado, e ele pegou-nos de lá e trouxe para a sua maravilhosa luz, com um propósito de proclamarmos as suas virtudes. Mas tem pessoas insatisfeitas demais com as coisas de Deus. Alegre o seu coração, deleite-se nas coisas de Deus, meu irmão. Deleite-se nas coisas de Deus, porque, segundo João, as coisas desse mundo são temporárias, mas as de Deus são eternas. As concupiscências passam, assim como a vida, mas as coisas de Deus são duradouras, são eternas, são para sempre. Gálatas 1, 6 e 7, Paulo, perplexo com o comportamento dos Gálatas, ele diz: admiro-me que de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela sua graça, para seguirem outro evangelho, que na realidade, disse Paulo, não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas, irmãos, estão perturbando, querendo perverter o evangelho, assim como estavam tentando perverter o evangelho lá entre os Gálatas. E Paulo está perplexo, porque ele estava vendo que alguns irmãos rapidamente, muito rapidamente, estavam aderindo a outros evangelhos. Cuidado com o que está aparecendo pelas internets da vida. Cuidado com aquilo que é postado, que você pega como alimento e come, porque aquilo que você se alimenta vai fazer com que você faça exatamente aquilo com que você comeu. Cuidado. Voltar, irmãos, os olhos ou olhar para o verdadeiro chamado cristão dentro deste mundo é sem dúvida das maiores prioridades da nossa igreja, e deve ser a maior prioridade nossa. Pedro sabia, irmãos, que um tempo de grande perseguição, e Bispo Walter enfatizou demais isso ontem. Bispo Walter disse do perigo que os nossos filhos correm. Eu não sei como é que vai ser a geração dos meus bisnetos. Não sei como é que vai ser o tempo deles. Se o tempo do meu filho já está sendo difícil, que dirá o tempo dos meus netos e bisnetos. Pedro sabia que um tempo de dura perseguição estava para alcançar os peregrinos espalhados pelas 4 províncias. Por isso, o que Pedro entende? Que era necessário, irmãos, alertá-los contra a necessidade de viverem dignamente. Está vindo perseguição, está vindo luta, e não adianta se esconder de trás de uma máscara dizendo que é crente, porque essa perseguição vai alcançar a todos. Era necessário alertá-los quanto a um viver digno, expressarem um verdadeiro testemunho que pudesse fazer o quê? Glorificar a Jesus. Capítulo 1, volte lá rapidinho, capítulo 1, versículo 6 ao 9, olha o que Pedro vai dizer. Para ganhar tempo eu vou ler. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações. Verso 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o que, irmãos? Leia o restante. Obtendo o fim da vossa fé, o que é? A salvação da vossa alma. Tem perseguição, vai vir luta, mas tudo que começa com isso vai terminar e redundar em glória para vocês. Pedro está preocupado com isso. Pedro está preocupado com o viver daqueles irmãos. E como é importante isso para nós, irmãos, como cristãos, manter a nossa vida com o viver digno na presença dele enquanto nós estivermos neste mundo. Pedro sabia que em meio às lutas que sofreriam, o bom exemplo
de santidade, o bom exemplo de amor, seria a melhor resposta que eles poderiam dar ao mundo em meio às perseguições. Versículo 21 do próprio capítulo 1, ele vai dizer: tendo purificado a vossa alma, leia, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Verso 23. (verso 24), leia comigo bem forte. Pois toda a carne é como erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se erva e cai a sua flor. Leia forte. A palavra do Senhor permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Pedro está lutando para que aqueles irmãos não pudessem perder de vista, primeiramente, a dignidade e a santidade, e também o amor entre cada um deles, que seria uma grande resposta para o mundo, seria uma grande resposta para todo o sistema que estava tentando oprimir essa igreja. Então, a fim de mostrar o quanto um cristão é importante, o quanto tem valor um cristão dentro desse mundo, estabelecendo o evangelho, proclamando esse evangelho, irmãos, quem gera ovelha não é pastor. Quem gera ovelha é a própria ovelha. De que forma? Com o seu testemunho, com a sua proclamação de vida, com o seu modo de viver, com a sua mente transformada, com as suas atitudes transformadas. O que faz uma igreja estar plena, com almas sedentas de Cristo, foram vidas redimidas, santificadas, que vivem com dignidade nesse mundo, e que as pessoas olham para ti como um modelo e dizem: eu quero ser como ele, eu quero viver como ele, eu quero fazer o que ele faz. E nós vamos ver uma igreja plena, nós vamos ver uma igreja viva, avivada. Amém ou não amém, meus irmãos? E a fim de fazer com que esses irmãos entendessem isso, e que eles pudessem se verem como verdadeiramente uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, sendo uma propriedade de Deus, ele vai dizer para eles: olha, vocês têm 4 deverizinhos para fazer. Talvez eu fale de 2 só, que não vai dar tempo. E é esse senso de dever que a gente precisa estar resgatando. O primeiro deles, o primeiro dever, é que eu preciso crescer. Olhe para mim, queridos irmãos, estagnar a sua vida e a sua fé não vai promover na vida de ninguém crescimento, não vai atrair os olhos de ninguém. Mas se tem uma coisa que atrai a atenção das pessoas, é o conteúdo que está no seu coração. Pessoas estão muito cheias de si e vazias de Deus. Pessoas estão cheias de filosofias. As pessoas estão muito cheias de TikToks. Você fala uma coisa com a pessoa, ela te dá uma resposta rápida, uma resposta engraçada. Isso é TikTok. Ela ouviu isso no TikTok. Ela aprendeu isso no TikTok. Mas quando você senta com ela para ela esboçar alguma coisa do interior dela, é um vácuo que tem lá dentro. Não tem nada, porque elas estão vazias. Elas não têm nada delas vindas da parte de Deus. Elas não se enchem para oferecer. Elas ficam ouvindo e como papagaio reproduzindo TikToks. Pastor, o senhor gosta de TikTok? Não. O que o senhor acha de uma pessoa que tem TikTok? Um boçal, que fica na frente de uma televisão. Vai caçar um trabalho. O que você acha de um cara que fica o dia inteiro, como diz o bispo, né? Mexendo com o celular em TikTok. TikTok, celular, é uma ferramenta de trabalho hoje para muita gente. Tem gente que trabalha com o celular. Aí você pode pensar: pô, o cara não larga o celular, é o trabalho dele. Ele está resolvendo problemas deles. Mas a pessoa que garra a sua vida e os conteúdos que ela tem advêm de um produto, de um mercado que não para de crescer,
mas que só produz cultura inútil, para mim, não tem como sentar com uma pessoa dessa para ele me oferecer nada, porque ele não tem. Não, porque tudo que ele tem não é nada dele, tudo que ele extraiu dali. Irmãos, nós temos o primeiro dever como cristão, é de crescermos em Cristo Jesus. Crescermos não somente, mas nos mantermos firmes nele. Sabe por quê? Porque os tempos difíceis vão chegar. Os dias maus vão chegar. Irmãos, as coisas tendem a piorar. Pastor, palavra de desânimo. Não, é fato. À medida que Cristo está às portas, à medida que os sinais estão vindo, o amor de muitas pessoas está se esfriando, as pessoas estão desinteressadas pelas outras pessoas. Eu quero muito comprar um cachorro para mim. Eu quero comprar um Golden. Quero comprar, não sei se alguém quiser me dar, mas agora não tenho onde botar não. A não ser que você me dê o Golden Retrieve, né? Um Golden, pague um pet shop, a ração e uma faxineira. Que vai soltar pelo assim lá em casa. Na sua, na minha não. Gosto demais de cachorro, só que cachorro não pode tomar lugar de um ser humano. Amo cachorro, gente. Não há, amanhã vai postar aí, pastor, não gosta de cachorro. Gosto sim. Tive 2, fugiram. Enormes, lindos. Vou comprar vários para mim. Mas agora não. Agora não. Vou comprar. Vou comprar um papagaio também. Eu tinha um que fugiu, Patrick. Cantava glória, glória, aleluia. Lembra-se? Glória, glória, aleluia. Acordava de manhã lá no condomínio. Eu botava o pé na escada de madeira, botava o pé na escada e ele, Otávio, café. Aí eu dava pão com café para ele. Aí um dia ele teve intoxicação estomacal. Aí a médica lá disse assim, o que o senhor dá para ele comer? Eu falei, é necessário falar? Aí ela falou assim, tudo que eu como ele come. Ela, como assim? Você já viu o leão comendo miojo? Você já viu o macaco comendo churrasco? Você já viu? Eu falei, doutor, olha só. Tudo que ele come, eu como. Porque ele está vendo, eu estou com pena dor. Eu dou frango, eu dou carne, eu dou café todo dia de manhã para ele. Aí o bichinho se salvou dessa. Aí ficou bem, beleza. Aí um dia, fugiu. Foi viver em outro lugar. Vou comprar. Só que eu vou falar para você, cachorro não pode tomar o lugar de um ser humano. As pessoas estão indiferentes ao ser humano. As pessoas estão indiferentes às pessoas, a gente. Queridos irmãos, nosso dever não é só de crescer, mas é de nos mantermos firmes a cada dia em Cristo. E na iminência, irmãos, de uma perseguição religiosa, a figura que Pedro vai usar, a partir do versículo 1, lá do mesmo capítulo, é uma figura interessante. Ele vai usar a figura de um recém-nascido. Fique tranquilo que eu vou ficar somente no primeiro dever. A gente sai daqui no horário. E é interessante que ele vai usar 2 palavras aqui. Ele vai usar a primeira palavra que é despojar. E a segunda palavra que ele vai usar é desejar. Então o que ele está nos dando a entender? Que para a gente crescer, nós precisamos nos despojar de coisas que nos impedem de crescer. Para a gente crescer, a gente vai desejar coisas que são importantes para o nosso crescimento, que é o leite espiritual, que é a palavra de Deus. Ele vai dizer, despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisias, como foi falado hoje pela manhã, invejas e toda sorte de maledicências. Ele vai usar a segunda expressão, ele agora desejem, anseiem, ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Para quê? Para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Esse é o dever de cada um de nós cristãos. Nós precisamos desejar a cada dia, nós precisamos crescer, nos manter firmes. No meio de tudo que pode estar por vir a acontecer, nós precisamos nos manter firmes e continuar crescendo na graça e no conhecimento. Capítulo 4, Pedro preocupado com o difícil tempo que haveria de vir, de chegar,
Sugere uma atitude, irmãos, como a oração de ontem que o pastor Bispo Walter pregou, uma atitude militante. Uma atitude de um guerreiro, de alguém que está militando de fato pela fé cristã. Ele vai escrever isso no capítulo 4, o verso 1 e o verso 2. Ele diz: ora, tendo Cristo sofrido na carne, ele vai dizer o quê? Armai-vos também vós mesmos com o quê? Com esse pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Despojem, desejem e se armem. É assim que a gente tem que viver. Da maldade, despojar. Do desejo de crescer e aprender da palavra de Deus, como criança que anseia pelo seio da sua mãe, desejar, chorar, clamar. Mas quanto às lutas dessa vida, como um guerreiro, como um servo de Deus, armando-se do mesmo pensamento que também Cristo tinha. Eu finalizo porque não dá, são 19h30, eu finalizo aqui, numa outra oportunidade eu compartilho com os irmãos. O pecado, irmãos, é uma grande concorrência com a nossa vida de santidade. O pecado é uma grande concorrência com a nossa vida de santidade com Ele. Se a gente não se despojar, a gente vai acumulando sentimentos no coração da gente. E vamos virando um container de emoções ruins, de sentimentos ruins. E a gente não consegue desejar algo, porque nosso coração está tão cheio de coisas ruins. Então que eu conclamo os irmãos nessa noite com todo carinho e respeito a vocês. Faça aquilo que o apóstolo Pedro propôs à igreja, aos irmãos. Despojem-se de tudo, ou seja, despojem-se, como disse ele no capítulo 2, de toda maldade, dolo, hipocrisias, invejas, de toda sorte de maledicências, e desejem cada vez mais o desejo de comer da palavra de Deus, o desejo de bons exemplos, de ouvir o que é verdadeiro, de ouvir o que é puro, o que é justo, o que é reto, o que é de boa fama, e o que não for, que a gente possa fazer aquilo que ele orientou-nos aqui no capítulo 4 também. Ele diz: portanto, sejam criteriosos. Nós precisamos ser mais seletivos nos dias de hoje. A gente precisa ser mais seletivo como cristãos, a fim de que a gente possa viver uma vida transformada e que as pessoas possam olhar para nós e, por fim, dar glórias ao nome de Jesus. Não dá para a gente chegar até o final por conta do horário. Eu queria chamar os irmãos da música aqui para a gente orar e cantar uma canção final. Me dê mais 3 minutinhos do seu tempo, mas eu queria que os irmãos mudassem de posição. Eu queria fazer junto com os irmãos 2 orações. Olhe para mim, me dê a sua atenção, já estou finalizando. Eu queria fazer 2 orações aqui. Primeira delas, para que Deus reavive em nosso coração o amor pela palavra dEle. O amor pela mensagem do Evangelho. O amor pelo alimento sólido, pelo alimento puro, verdadeiro, não por coisas que o apóstolo Paulo diz. Eu me admiro de vocês, porque tão rapidamente vocês se esqueceram do verdadeiro Evangelho e agora estão comendo de um outro Evangelho que não é o Evangelho. A primeira oração que eu queria fazer com os irmãos é para que a gente possa ter apego pelo Evangelho, pela palavra de Deus. E a segunda oração que eu queria fazer é pelo nosso coração. Porque tendenciosamente nós somos conduzidos a enjoar das coisas, né? A cansar das coisas, a cansar desse mesmo modelo. A mesma coisa o tempo todo. Os pastores abrem um texto, ficam no texto e só pregam naquele texto.
Será que eles não têm uma ideia aí de um avivamento na igreja? No dia que Jesus falar que vai avivar a sua igreja, Ele não manda recado, Ele aviva. Ele não vai fazer com que o pastor Luiz Carlos programe na sexta-feira um culto de avivamento. No culto de sexta-feira, Deus pode derramar um avivamento. Ele não precisa programar para o bispo Rubem uma manhã em que ele vai fazer assim: hoje vai acontecer um avivamento, porque pode ser que não aconteça nada, mas pode ser que ao abrir da palavra dele, quando ele começar a pregar, vidas começam a se arrepender dos seus pecados, derramar os seus corações diante de Deus, e o verdadeiro avivamento acontece. Eu quero orar pelo nosso coração, que às vezes fica abarrotado de insatisfações. A gente acaba enjoando das coisas. Igual aquela roupa que a gente comprou, que a gente já usou ela 2 vezes. Meu Deus, a minha roupa, eu faço até aniversário para elas. Sou muito zeloso com as minhas roupas. Eu não enjoo fácil das coisas. Então vamos orar. Põe a mão no seu coração.